Então, boa tarde a todos os alunos novamente. Vamos começar a aula de hoje, que é uma pequena recapitulação das grandezas, unidades que a gente viu antes, tá? E também a conversão de grandezas e depois exercícios, tá? Então, a aula de hoje é uma continuação, tá, da aula passada, certo? Então, vamos ver. Então, só relembrando, né, a gente viu a questão sobre seção de choque, né, ou stopping power em inglês, né, e os coeficientes de atenuação. Relembrando, né, coeficiente linear, o linear transformado em massa, que a gente vai relembrar, e o coeficiente, que na verdade não é exatamente o coeficiente de atenuação, mas sim de absorção de energia, certo? Então vamos ver esses quatro itens aqui inicialmente. Certo? O que é a seção de choque? Ela representa uma área, é uma dimensão de área, tá? Então a gente imagina a seção de choque como sendo um alvo, tá? Imaginar uma circunferência, né? Um alvo em que eu tenho que acertar, digamos assim, ou a chance de eu acertar. Lembrando que, né, quanto mais no meio acertar, melhor eu sou bom de mira, né? Mais pontos eu ganho. Então vem um fóton, ou um elétron, ou uma partícula alfa, e vai tentar acertar esse alvo. Claro que há uma chance dessa partícula passar e não acertar o átomo, certo? E aqui nós não estamos pensando aqui simplesmente como o núcleo e a eletrosfera. É que na realidade, de acordo com como é essa energia aqui do fóton, da partícula, a gente tem que imaginar não assim exatamente como um caminho reto, mas como se eu tivesse, né, a onda vibrando. Então essa onda pode ser uma onda pequena, como pode ser uma onda de maior, digamos, amplitude, certo? Sendo que, lembrando da teoria de Einstein, quanto maior a frequência, mais energia eu tenho. Maior a frequência, maior a energia. Então energia e frequência, digamos assim, são iguais, né? Tem de uma certa maneira o mesmo significado. E frequência é o inverso do comprimento de onda. Quanto mais rápido eu oscilo, menor o comprimento de onda, certo? Então o que acontece? Se eu tenho alta energia, eu tenho um pequeno comprimento de onda, que é esse aqui. Então, se eu estou com a onda pequena, certo? Se eu estou aqui com uma alta energia, eu estou com uma onda de altura pequena. Então, a chance dessa onda passar aqui direto, sem interagir com o átomo ou com uma molécula, por exemplo, essa chance de interagir é menor. Se eu estou com baixa energia, eu tenho uma frequência aqui menor e uma amplitude maior. Então a chance de eu atingir, ou seja, a minha onda é do tamanho do átomo. Alta energia, a minha onda é menor que o átomo. Então a chance de passar por espaços vazios é maior, certo? Então a seção de choque representa sempre probabilidade, tá? Contudo, ela representa na prática uma dimensão de área. Então, quanto maior essa dimensão, quanto maior essa área, maior a chance de eu interagir. É como se o meu alvo fosse um alvo deste tamanho. Se a probabilidade é menor, é como se o alvo fosse pequenininho. Então, eu tenho que atirar a minha bolinha, ela pode passar aqui, aqui já vai, a chance de bater é maior, né? Passa aqui e não atinge, passa aqui e atinge. Então, assim, a probabilidade é dada em dimensão de área. E aí, só para vocês saberem, a gente não usa muito, mas a unidade é 1 barn, que representa 10 na menos 28 metros quadrados. Isso é para simplificar, né? Para a gente não escrever dentro
do sistema internacional um 0,00000, né, um monte de 0 metros quadrados, centímetros quadrados, etc. Então você fala em 1 bar, 2 bar, é só mais fácil de escrever. Então isso é a seção de choque, que é por átomo ou eventualmente molécula, certo? Então se o átomo é menor, é mais difícil você acertar, certo? Se o átomo é maior, como um chumbo, mais elétrons, mais núcleos, é mais fácil você acertar com as energias. Então aqui a gente pode ver esse gráfico de seção de choque de átomos, do átomo de hidrogênio, de carbono, oxigênio, cálcio e assim por diante, para fótons. Por quê? Porque elétrons têm uma outra seção de choque, tá? Partícula alfa e assim por diante. Então o que a gente pode ver aqui rapidamente, que por exemplo, você tem aqui, ó, bar por átomo. Então cada átomo de hidrogênio ou cada átomo de carbono tem uma seção de choque, né, alguns metros quadrados. Por exemplo, aqui representa 10, né? Por causa da potência 0,1 aqui representa 10. Então, para baixas energias, isso aqui faltou corrigir. Isso aqui é keV. Isso aqui é keV, tá? Então, baixas energias, 5 keV, ele cai de 10 bar para pouco menos de 1. E depois ele mais ou menos se mantém, né? Vai diminuindo pouco e mais ou menos se mantém. Muito bem. Se eu for lá para o chumbo aqui representa 1 milhão, né? 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Um milhão, tá? 1 milhão. Um pouco mais até. Então, veja a diferença aqui de 100 mil vezes do chumbo para o hidrogênio, para baixa energia. Quando aumenta a energia, isso aqui, 150 keV, já estamos aqui na área da tomografia, 140, 150, aqui você tem no 0,8, então um pouco menos, 0,6 bar, e o chumbo caiu para 1000, um pouquinho mais de 1000, 0,8, né? Olhando aqui como 1000, aqui um 0,8, ou seja, 800. Então, de 0,6 para 800, então continua basicamente em torno de 1000 vezes, certo? Aqui 100 mil vezes, aqui 1000 vezes. Por quê? Quanto maior a energia do fóton, menor o comprimento de onda, como se ele fosse mais fininho. Então aqui o comprimento de onda é grande e aqui o comprimento de onda é pequenininho. Então a chance para você atingir um mesmo átomo, aqui é mais fácil de atingir, seja chumbo, tungstênio, cálcio, e aqui é mais difícil, certo? Aqui é só um zoom para dizer o que acontece na energia 2, 4, 6, 8. Bom, essas variações aqui, elas representam justamente quando o fóton que atinge o átomo, ele está exatamente na energia de ligação da camada K. Aqui seria a camada L, camada M, né? Que é L, M, N, O, assim por diante, né? Muito bem. Então, o que acontece? Se eu tenho uma energia, no caso do tungstênio aqui, um pouquinho abaixo de 70 keV, eu não tenho energia para arrancar o elétron. Então, a minha chance de atingir os outros elétrons, por exemplo, do tungstênio, que tem 82 elétrons, é basicamente a mesma entre a camada L e a camada K. Ou seja, quanto mais energia, eu diminuo um pouco a chance, um pouco também não, né? Isso aqui já dá 10, quase 100 vezes, mas eu vou diminuindo lentamente, tá? Até que eu tenho exatamente energia seria até mais energia de ressonância lá com o elétron da camada K. Então eu consigo arrancar esse elétron da camada K. Se eu tenho um pouquinho de abaixo da energia eu não consigo, se eu tenho acima, lógico que eu consigo. Por isso que dá esse pico, por isso que a seção de choque aumenta. Significa o quê? Eu estou jogando fótons de 69 keV e não consigo atingir camada K, e sou muito pequeno para atingir a camada L. Então a minha chance é pequena. No momento que eu chego ali a 70 ou 69,5 por ali, eu consigo atingir exatamente o elétron da camada K.
significa o quê? Que a minha probabilidade aumentou. Agora, a minha chance de acertar algum elétron, seja da camada L ou da camada K, aumentou. Por isso que a seção de choque aumenta, por isso que a probabilidade aumenta. Mas ela é 100%? Todos os fótons de 70 keV vão arrancar? Não, não vão arrancar. Por isso que a probabilidade não é 1 e por isso que você tem esses números. Você não tem uma probabilidade 1 aqui de atingir o chumbo com fótons de 2, 3 keV aqui, se a gente for ver, né, 1 keV. E aqui a sua probabilidade é 0. Não, simplesmente que, digamos, a probabilidade é 1000 vezes maior. É isso. E aqui também mostra que por causa dessa camada K e o aumento da probabilidade, eu passo de 900 bar para 900 para aqui deve dar uns 500, 600. Desculpa, de 900 para 6.000. Então eu aumento ali 7, 8 vezes. O chumbo só vai ter a camada K aqui perto dos 87 keV. Então vejo que nesta região, nesta faixa, basicamente de 70 a 87, 88 keV, o tungstênio é mais eficiente, ele interage mais do que o chumbo. Então fótons dessa energia são mais absorvidos ou mais blindados, se eu estiver pensando numa blindagem, uma barreira, que os fótons que atingirem o chumbo. Então vejam como eu tenho situações em que o tungstênio é melhor que o chumbo, nesse curto espaço de tempo aqui, de energia. Da mesma maneira que para 2 keV também, o chumbo é um pouquinho melhor, entre 2 e 3 keV, 2 e 2.8, o chumbo é pior que o tungstênio, tá? Então são pequenas situações. Porém, isso é interessante, se eu tenho que fazer uma barreira para uma energia de 75, 80 keV, todo mundo vai pensar em chumbo. Não, eu penso em tungstênio. Essa energia, como nós vamos ver nos coeficientes agora de atenuação e de absorção, ela deixa de existir, mas existe, ela passa a existir na forma de 40 keV, porque ela foi atenuada aqui. Então a próxima barreira é, por exemplo, usar chumbo, porque aí o chumbo é, sei lá, 2 vezes, 1,5 vezes melhor que o tungstênio, por exemplo, aqui. Essa energia caiu de 40 e foi para 10 keV, né? Porque vocês lembram que a energia vai caindo, ela vai sendo absorvida, vai liberando elétron, elétron libera fóton libera outro elétron, e assim vai indo. Então, quando eu chegar nessa faixa, eu posso pensar de novo em usar tungstênio ao invés de chumbo. Então, eu posso fazer camadas de blindagem. Blindagem inicial para 70 keV, quando essa energia cai para 40 keV, porque já foi absorvida aqui, aí eu uso chumbo, depois digamos que ela cai para 10, eu posso usar o tungstênio. Claro, você teria que ver a questão econômica, se vale a pena, mas é uma metodologia sim que é usada em reatores nucleares e outros lugares. Você tem material que absorve fóton, aí os fótons liberam elétrons, então você passa a ter energia na forma de elétrons, né, com energia cinética circulando no material. Aí você bota um material que absorve elétrons, tá? Inclusive parafina, por exemplo, elementos muito leves, inclusive. Aí esses elétrons, ao serem absorvidos pela parafina, por bório e outros materiais, eles liberam fótons de energia, eles perdem essa energia cinética na forma de fótons. Esses fótons, então, são usados outros materiais, chumbo, tungstênio, para absorver esses fótons liberam elétrons de novo, né? Tudo isso sempre diminuindo a energia, tá? Você começa lá com 1 MeV, aí passa para 500 keV, de 500 passa para 200 keV, depois 50, depois 10, vai diminuindo a energia. Então, em vez de você pegar e usar chumbo, sei lá, 50 centímetros de chumbo, que é caro, que é pesado e outras coisas, você pode usar 2, 3 centímetros de chumbo, depois bota lá uma parafina, 10 centímetros de parafina para os elétrons, depois bota mais uma camada de 1, 2 centímetros de tungstênio, etc. Depois outro pedaço de bório, e assim por diante. Você faz uma espécie de um sanduíche que acaba sendo mais barato e mais eficiente. Então, com uma espessura menor, um gasto menor, peso menor, tudo você consegue fazer. Então, essa é a ideia de seção de choque para átomos, para unidades átomos. Um átomo.
tá? Estou pensando em um átomo só. Só que, é claro, isso não interessa para nós do ponto de vista de cálculo, de barreira e coisas assim. Roberto, tá gravando aqui pelo OBS, tá? Eu estou gravando pelo OBS, mas o OBS não grava a interação com vocês. Mas foi bom tu lembrar para mim gravar pelo Google Meet, porque quando a gente tiver a parte de exercícios, aí o OBS não grava o que vocês perguntarem, tá? E o Google Meet vai gravar. Então daí depois eu misturo as duas gravações e faço uma só. Mas obrigado por ter lembrado, tá? É que como eu tô só olhando para a tela aqui do OBS, do que eu estou apresentando, e eu não me dei conta do Google Meet que está aqui numa tela do lado aqui, que eu só vejo se vocês escrevem alguma coisa. Mas obrigado mesmo, valeu. Então tá, ficar um pouquinho em silêncio para depois poder cortar essa parte aqui e continuar a aula a partir daqui. Então, o coeficiente de atenuação linear, tá? Ele, o que ele faz? Ele é uma visão macroscópica, ou seja, ele vai indicar o quanto de espessura, porque ele é por centímetro, o quanto de espessura atenua a radiação, ou ao contrário, o quanto que a radiação é atenuada para cada espessura, para cada centímetro. Então, mais ou menos seria assim, eu ando 1 centímetro, perco 10% da minha radiação, ou 10% dos elétrons que atingiram, ou 30% dos fótons, ou 15% da partícula alfa e assim por diante, tá? Então, para cada centímetro, quanto que eu perco? Então, eu ando 1 centímetro, perco 10%. Ando mais 1 centímetro, perco mais 10% do que eu tenho, do que sobrou, na verdade. Ando 10 centímetros, perco 10 centímetros do que sobrou. Então, eu começo com 100, passo para 90, passo para 81, né? Porque 10% de 90 que sobrou 81. Aí passo para 73, mais ou menos, né? Que eu vou perder 8. Então assim, eu perco 10, depois eu perco 9, depois 8, depois 7, depois 6, 5, 4, 3, assim vai indo para cada centímetro. Então chama-se coeficiente de atenuação linear. E é isso basicamente que a gente usa, por exemplo, para cálculo de barreira, certo? Ou eventualmente eu posso usar para dose em tecido. Então tenho 1 milímetro de pele, 2 milímetros de pele para serem ultrapassadas ou que vão interagir com a radiação. Quanto que vai absorver? Ou seja, vai entrar na pele tantos fótons, ou não precisa ser exatamente fótons, pode ser medida de radiação, Röntgen, Grays, etc. E aí eu coloco então 2 milímetros aqui no X, que é a espessura da pele, quanto que entrou de radiação ou de fótons, eu posso pensar 1000 fótons, 500 elétrons ou 1 Gray, e uso o coeficiente de atenuação linear da pele, que vai dizer quanto que é atenuado por centímetro de pele, 0,0000, esse é um número pequeno, né? E aí multiplico por 2 milímetros. Se eu tiver músculo, o braço, a coxa, então eu vou botar aqui 2, 3, 4 centímetros de braço, antebraço, de músculo, e o coeficiente de atenuação do músculo. Se for uma coxa, eu vou botar, sei lá, 10, 15, 20 centímetros de músculo, tá? Então, isso aqui é também não só para barreira, mas eu posso estimar dose em paciente, dose recebida, correto? Então, isso a gente usa o linear. Qual é o problema do linear e por que que a gente tem, então, o outro, que é o em massa, tá? Porque o linear é por centímetro, ok? Só que é o seguinte, a gente sempre dá esse exemplo, por exemplo, da água. Então, a água é H2O, ok? Seção de choque do hidrogênio, seção de choque do oxigênio, tá? Basicamente, você soma a seção do oxigênio mais 2 seções do hidrogênio, você tem H2, soma isso, você teria a seção de choque da molécula água. Muito bem.
Só que eu não tenho a molécula água, eu tenho água líquida. Aí você pode ir lá, vai usar o número de Avogadro, né, do mol, 6,022 vezes 10 na 23 átomos por grama, enfim, por mol, aquela coisa toda, ou seja, trilhões de trilhões de trilhões de átomos. Então é isso que você quer, você não vai ficar fazendo esses cálculos, você quer então o coeficiente de atenuação linear. Só que o coeficiente de atenuação linear, o que que acontece? Ele vai te dar para água, digamos, líquida, que geralmente é feito. Você pega e faz os testes no laboratório, faz as medições em água líquida. Só que e se eu tiver gelo, por exemplo? Não estou debaixo do oceano, estou debaixo de uma camada de gelo. O gelo é menos denso que a água. Então eu teria que fazer vários testes com água líquida, com água vapor, tá? Com água gelo. Bom, concreto, por exemplo, que é usado na radioterapia. Existe o concreto 235, que eu acho que eles chamam 237, 235, que seria 2,35 gramas por centímetro cúbico. Tá? É a densidade do concreto. Existe o concreto 3, o 3,5, o 4, o 2, enfim, concreto mais denso, menos denso. Então, o que acontece? Eu teria que fazer vários testes e ter tabelas e mais tabelas, todos os valores de grandezas existentes, né? Muito bem, o que ia acontecer? Isso seria muito ruim, porque se eu não tivesse aquele concreto, eu mudasse alguma coisa, se a minha água, por qualquer motivo, tivesse uma densidade diferente, porque está a nível do mar, não tá, tem sal, não tem sal, enfim, o açúcar, enfim. Então, o que foi feito? Se pega o coeficiente de atenuação linear, que foi medido para água líquida, água pura, líquida, etc., para o chumbo comum, para o tungstênio normal, comum, um pedaço de metal de tungstênio, de chumbo, etc, etc. E aí você divide pela densidade, a densidade do material, certo? E aí o que acontece? Você passa a ter o chamado coeficiente de atenuação em massa, ou o coeficiente de atenuação mássico, né? Se a gente fizer o adjetivo em massa. Então você tem esse coeficiente, que é o μ de m, μ de massa, que é o μ linear, que foi medido, dividido pela densidade. Inclusive, quando é feito esses testes, essas medidas, é medida a densidade do material. Então eu posso chegar, por exemplo, eu vou pegar, eu quero fazer medida de dose no ser humano, mas eu não vou fazer no ser humano, eu vou fazer num porco, por exemplo. É muito usado o porco em algumas situações como representação do corpo humano, os tecidos, etc., os órgãos. Então então eu vou pegar lá um fígado de porco. Aí o que eu faço? Eu meço a densidade do fígado do porco, faço as medidas lineares, certo? De espessura, tudo e atenuação, e depois divido. E aí digo, olha, para um fígado com esta densidade, esse é o valor. O fígado humano é mais denso ou menos denso? Não tem problema. Eu fiz para o fígado porco, que enfim, são as mesmas células, é o mesmo esquema. Então eu pego esse valor de μ, que foi para o fígado, e vou, se precisar, multiplicar pela densidade do fígado humano, por exemplo. Ou se eu quisesse de um cachorro, de um gato, enfim, se tem alguma diferença de densidade. Com isso eu faço um único teste, eu tenho uma única tabela de valores, que isso é tabelado na realidade, né, medido e é tabelado, e a partir daí eu posso usar tipo para qualquer fígado, uma baleia, qualquer coisa, porque eu só corrijo a densidade. Então isso vale para o chumbo, vale para qualquer situação, tá? Então a gente usa coeficiente de atenuação em massa. Esse é a prática do dia a dia, tá? A gente começa explicando o linear, que é mais fácil de entender, que para cada centímetro eu vou perdendo energia, eu vou interagindo, eu tenho mais uma camada, mais um centímetro, vou interagindo, mas na prática a gente usa em massa. E também a gente explica, porque o linear, como a gente falou, é por 1 sobre centímetro, né? Significa, eu vou reduzir 0,1, que seria tipo 10% para cada centímetro, ou 0,02, 2% do que está chegando por centímetro. Então, fica mais fácil de entender isso aqui, para quando a gente vai para o μ, né? A letra grega μ, que a gente chama de coeficiente
de atenuação, o μ de massa, a gente tem unidades, se você dividir aqui 1 sobre centímetro, sobre a densidade, fica centímetros quadrados por grama, o que é uma unidade estranha. Se você fosse pensar só nessa unidade, né, centímetros quadrados por grama, significa o quê? Que cada uma grama desse material tem tantos centímetros quadrados, cada grama de açúcar representa tantos centímetros quadrados de área, né? Ocupa tantos centímetros quadrados de área, talvez. Aí isso aí pode, depende se é uma seção de choque em metros quadrados. Bom, enfim, é uma unidade às vezes um pouco estranha de pensar. Então a gente explica o linear, que é mais fácil de você entender que para cada centímetro você perde uma quantidade de radiação, e depois você faz essa transformação e fica com essa unidade centímetros quadrados por grama, que é a unidade padrão, né? Poderia ser metros quadrados por grama, metros quadrados por quilo, enfim. Bom, para encerrar essa parte, o que a gente tem? Na prática, né, a gente já falou ali da seção de choque, a gente já encaminhou de que nem sempre toda energia que chega e interage com a matéria, seja um material físico, madeira, concreto, parede, etc., ou com o corpo humano, por exemplo, essa energia fica na matéria ou no tecido humano, certo? Então, o que acontece? Eu jogo 1000 fótons de 100 keV, por exemplo, que sai da ampola, só que o meu corpo até pode absorver todos os 1000 fótons de 100 keV, mas ainda assim sai fótons que vão atingir ou o chassi, ou o cassete, enfim, o filme, a placa de imagem, certo? Isso significa o quê? Eu posso ter uma atenuação total, às vezes é mais fácil a gente pensar em elétrons, os elétrons não atravessam o corpo humano, tá? Por exemplo, pela espessura do corpo humano, poderiam atravessar uma folha de papel, mas, por exemplo, os elétrons não atravessam o corpo humano, mas não significa que toda a energia cinética dos elétrons foi absorvida pelo corpo, ficou lá dentro. O que acontece? Esses elétrons, ao circularem lá dentro do corpo humano, eles vão emitir Bremsstrahlung, por exemplo, ou até mesmo radiação característica. Então, eu posso dizer que eu atenuei todos os elétrons, tá? Meu corpo apresentou uma seção de choque tal que, na prática, todos os elétrons foram atenuados, ou seja, não saiu o elétron do outro lado, não saiu o elétron do outro lado de uma parede, por exemplo, porém saiu radiação X. Saiu radiação do outro lado, por quê? Porque a energia cinética dos elétrons foi transformada em energia radiante, em fótons, seja por efeito de Bremsstrahlung ou de radiação característica. Então, há uma diferença entre absorver tudo que chega, atenuar, desculpe, tudo que chega de uma maneira mais numérica, 1000 fótons deixaram de existir, daqueles de 100 keV, 1000 elétrons deixaram de existir, mas não significa que eu absorvi a energia completa deles. Por isso que a gente tem um coeficiente de absorção de energia. Tá? E existe o linear, mas a gente não trabalha com linear, como a gente já explicou, não é prático linear, então a gente já trabalha direto em massa, por isso que eu já estou aqui explicando em massa. Mas existe o coeficiente de absorção de energia linear? Sim, igual ao de atenuação. Tá? Certo? Então, um fóton de 100 keV absorvido, mas o átomo emite um de 30, ou seja, 70 fica no átomo, enfim, fica no material, e 30 emitido. Então eu atenuei esse de 100 não existe mais, por isso que ele foi atenuado. A ideia de atenuação aqui não é diminuir energia, é de desaparecer mesmo. Tá? Então eu tenho 1000 elétrons, entre aspas, desapareceram. Na verdade ficaram no corpo, né? Mas eles não saíram do outro lado, essa é a ideia, não saiu do outro lado. Mas saiu 30 fótons. Então eu tenho um coeficiente de absorção de, por exemplo, 0,7, que é só 70%. E um fóton de 200 keV interage e libera, por exemplo, um elétron de 50 keV que sai, certo? Há uma ionização no processo. Então, esse de 100 keV é absorvido 70% dessa energia, e de 200 keV, o fóton libera um elétron
de 50, então absorveu 150 keV ou 75%. Tá? Então, houve a atenuação total, porque deixou de existir, né? Não existe mais os fótons, mas a energia continuou, parte da energia continuou, certo? Então, essa é a principal diferença entre a questão da atenuação e da absorção de energia, certo? E aí o que acontece? Obviamente que a absorção é sempre ou igual em alguns casos, né? Em baixa energia ela pode até ser igual, mas na maioria das vezes ela é menor, tá? Menor ou igual, mas na verdade ela é quase sempre menor, tá? Só em baixíssima energia que aquele fóton ou elétron eventualmente é totalmente absorvido, a energia fica, não tem capacidade de gerar um novo fotoelétrico, ou brainstorm, ou o que for, tá? E não consegue gerar, então a energia absorvida é a mesma energia incidente, ou seja, atenuação e absorção são iguais, têm o mesmo valor. Se não, normalmente é mais baixa, tá? Certo? Aí 70%, 80% da absorção em relação à atenuação, certo? Então, são esses coeficientes. Então, quando a gente quer calcular a dose absorvida em tecidos humanos, por exemplo, a gente pode usar o coeficiente de absorção, que é a energia que ficou no tecido, tá? E não exatamente o que foi atenuado, porque o atenuado não foi absorvido, vai sair do outro lado, por exemplo, para o filme, certo? Então, esses são os valores que a gente usa para ajuste e cálculo de grandezas medidas. Bom, passando agora para as grandezas dosimétricas, certo? Nós temos a primeira, normalmente, que a gente fala, que é a exposição. A exposição foi definida como carga elétrica num volume de ar. Então, eu tenho os elétrons aqui, certo? Foi liberando os elétrons ao passar a radiação. Claro, houve uma certa atenuação, né? Porque para liberar os elétrons tem que deixar energia. Há uma atenuação, há também a absorção de energia, porque os elétrons, enfim, para ficarem livres, né, para se liberarem, precisam de gastar essa energia. Então, o que acontece? Basicamente, eu conto quantos elétrons tem, que isso é fácil. E aí eu tenho, então, a unidade oficial, que é Coulomb por quilograma, certo? A unidade antiga era Röntgen, embora se use até hoje, porque é mais fácil você escrever num instrumento o R, só a letra R, do que escrever C dividido por quilograma, tá? E as pessoas também podem não entender muito bem o C e o quilograma. Quando você fala que é Röntgen, você sabe que está medindo radiação, ponto. Certo? Ou 0,258 milicoulomb, se você não quiser usar aqui o 10 na menos 4. Então, você conta e você tem uma medida de radiação, certo? Quantos elétrons. Como isso aqui normalmente é volume de ar, a definição para volume de ar, você pega uma câmara de ionização, ou melhor, uma câmara de gás, né, funcionando, por exemplo, no modo de ionização, que você consegue, ou até no modo proporcional, que você consegue medir quantos elétrons estão livres, ou quantos elétrons foram liberados. Você conta, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você conta os elétrons e associa isso, então, à quantidade de radiação que está incidindo. Certo? Então, existe a definição da grandeza e existe um instrumento que representa isso. Tá? Caneta dosimétrica também, de uma certa maneira, você tem elétrons, mas eles não estão exatamente presos no ar, eles estão presos num filamento, né? De um fiozinho de quartzo que vai, então, perder esses elétrons, vai para o outro lado, enfim, né, o funcionamento da caneta. Mas também é caneta dosimétrica, é próximo da definição. Muito bem, o que acontece? Era uma definição, né, perfeito. Aí, como é difícil medir as radiações, vocês vão ver, é complicado você medir a radiação, saber exatamente o que a radiação provocou, que tipos de fenômenos, etc. Então, num determinado momento se definiu o KERMA, que é um acrônimo, né, de Kinetic Energy Released per Unit of Mass, ou seja, energia cinética depositada por unidade de massa. Então, essa energia cinética
certo? É a definição. Então, eu posso ter o elétron, mas o elétron não se ioniza, mas ele, enfim, ele se mexe lá dentro, ele aumenta a sua energia cinética, ou seja, eu transferi energia, etc, etc, a radiação interferiu no meio. Qual é o problema? Como que você vai visualizar os elétrons? Como você vai contar os elétrons que estão se mexendo mais rápido porque receberam energia, tá? É como você olhar uma multidão caminhando e você chegar e dizer assim, tem pessoas que estão caminhando mais rápido porque estão no sol, né? Digamos que você está caminhando num lugar que tem sombra, daqui a pouquinho essa multidão passa por uma área de sol, depois volta para a sombra, enfim, né? Então, você chegar e dizer, olha, as pessoas ali, tem meia dúzia de pessoas que estão caminhando um pouco mais rápido que o normal porque estão pegando o sol e querem ir logo para a área de sombra. Sabe que você numa multidão de 10 mil pessoas, você consegue identificar quem que está caminhando mais rápido, um pouquinho mais rápido, quer dizer, a velocidade, então é complicado. Então, é o tipo de grandeza que foi definida, mas que é de complicadíssima medição. Como nós estamos falando de energia cinética, eu posso usar o Joule por unidade de massa, por quantidade de massa, quilograma, Joule por quilograma, certo? Que é hoje a unidade mais, digamos assim, utilizada em termos de radiação, tá? Principalmente quando você vai fazer medida de levantamento radiométrico, radiação de fuga, até dose no paciente, você começa com os instrumentos medindo kerma. Geralmente a gente fala que está medindo kerma no ar. A gente já vai ver depois no exercício por quê. Na definição daqui a pouco e depois no exercício. Kerma no ar, estão medindo kerma no ar. Pode-se medir kerma na água? Pode. Em alguns casos de radioterapia, às vezes se faz algumas medidas na água. Por quê? Porque a água é mais próxima do corpo humano. Se você faz no ar, você tem que transformar isso, por exemplo, ao tecido humano. Já vai ver. Então está aqui Joule por quilograma, guardem essa unidade. A outra unidade é dose absorvida. Dose absorvida, na realidade, seria todo tipo de energia que aquele corpo, aquele material absorveu da radiação. Do elétron, da partícula alfa, dos fótons, etc. Toda. Aumentou de temperatura por causa da energia? Conta. Aumentou a energia cinética? Conta. Teve ionização? Conta. Enfim, tudo conta. Ora, se contar elétron mais rápido, correndo por causa da radiação, imagina você tentar contar e verificar e medir que um elétron lá tem mais energia cinético, enfim, por causa da temperatura, etc, etc. Muito mais complicado, tá? Mas, enfim, foi definido no CRP Report 26, define até alguns fatores de qualidade, certo? Como nós estamos falando em Joule, em energia, é Joule por massa, energia dividida por massa, que é quilograma. E aí, em homenagem ao Lewis Harold Gray, que foi um estudioso, tá? Dessa área de dose absorvida, inclusive ele chamava, não era a grandeza, mas ele disse, não, vamos calcular qual é a dose, qual é a quantidade de radiação que o corpo absorve. Vamos calcular a dose absorvida, que depois recebeu o nome de dose absorvida. Mas antes disso, ele já tinha definido alguma coisa que ele chamava de Radiation Absorbed Dose, dose absorvida de radiação, certo? E aí não tinha esse nome nenhum, se chamava RAD. Então você recebia 100 RADs. Quando se definiu em homenagem a ele, que seria o nome dele, Gray, aí foi se fazer as contas, o que seria um Joule por quilograma, que é igual a um Gray, o que seria o RAD, porque o RAD tinha outras unidades, não calculava em gramas, em quilogramas, calculava em gramas, assim por diante. Se viu que um Gray é 100 RADs. Então, equipamentos e livros, enfim, artigos escritos na década de 70, porque esse nome ele foi dado acho que em 76. Então, coisas escritas na década de 70, ainda na década de 80, fala muito em RAD. Depois, principalmente agora a partir dos anos 2000, é obrigatório sempre falar em Gray, nem se usa mais RAD, né? Mas a gente às vezes comenta porque tem muitos livros, bom, a própria CRP 26 e as outras ainda até a década de 80 falavam sempre, quando precisavam citar alguma coisa, CRU em RAD. Bom, o que acontece? Como Joule por quilograma é igual a Gray, e Kerma, vamos voltar lá, e Kerma
também é joule por quilograma, o que acontece? Muitas vezes se diz que kerma pode ser escrito ou medido até na forma de Gray. Então, dose absorvida e Kerm muitas vezes são, digamos, na prática, a mesma coisa. Certo? Tá? Muito bem. Então, o que eu posso fazer? Medir exposição, tem uma câmara de gás, ou mais especificamente uma câmara de ionização, ou até pode ser um contador proporcional, conto os elétrons e me dá a minha resposta em Roentgen. Tá? O certo seria em Coulomb por quilograma, mas os equipamentos não vão dar em Coulomb por quilograma. Eles vão escrever Roentgen. Então eu tenho a exposição X dada em Roentgen. Muito bem. O que acontece? Mas eu quero saber o kerma, tá? Ou a dose absorvida, D, tanto faz aqui. Quero saber o kerma. Então o que acontece? Eu vou multiplicar por esse número que esse pessoal aqui, esses 4, escreveram um livro e lá eles apresentam esses números, tá? Certo? Na verdade a gente tinha basicamente esse número aqui, que era um número meio padrão, tá? Daí depois eles de alguma maneira conseguiram medir e passaram a botaram isso numa tabela, tá lá no livro. Só esses 4, tá? Não me perguntem mais, é só esses 4 que eles colocaram lá. Então, se eu meço exposição em Roentgen, eu multiplico por esse número e eu tenho aqui o kerma, tá? O kerma ou a dose, que na prática é a mesma coisa. Ao contrário, se eu medir o kerma ou a dose, quero descobrir a exposição, certo? O que eu espero que o meu equipamento meça, por exemplo, eu preciso de 1 miligray de dose na pele, é o máximo. O que eu tenho um medidor em Roentgen, no ar. O que eu vou medir no ar aqui, o que esse medidor vai falar? Se eu preciso de 1 miligray, 115 miliroentgen, por exemplo. Certo? Então, eu tenho aqui como fazer a conversão. Tá? Exposição para dose absorvida, então, também foi feito ali fatores de peso, etc. Foi descoberto que no equilíbrio eletrônico a exposição X se relaciona com a dose absorvida no ar, por essa expressão, onde isso daqui representa energia média para a formação de um par de íons na carga. Ou seja, qual é a energia que eu preciso de radiação para liberar o elétron? E aí esse elétron virá um elétron livre e entrar na exposição. Certo? Porque a exposição mede elétrons livres. Então, cada vez que eu pego um elétron livre, que eu conto esse elétron livre na exposição, significa que entrou 0,08876, etc, etc, etc. Tá? Para poder liberar. Muito bem. Na prática, esses valores aqui são basicamente os mesmos valores que eu mostrei lá para o kerma. Ou seja, no fundo, são conceitos diferentes. Kerma é a energia cinética do elétron, liberado pela radiação. Dose absorvida é energia cinética, mais energia térmica, mais não sei o que, mais não sei o que. Todo tipo de acontecimento de energia que é deixada no material, no tecido humano. Então, dose absorvida tem um conceito diferente de kerma. Na prática, você não consegue medir dose absorvida, kerma também muito menos. Então, na prática, kerma e dose absorvida, em muitos casos, no ar, dose absorvida no ar, são a mesma coisa, a gente usa aqueles mesmos fatores aqui que eu mostrei, tá? Esses fatores, por isso que eu acabei deixando o D aqui de dose, né? E não o K de kerma, porque dose e kerma vai ser na prática, principalmente para raio-x. Aí radioterapia, outras coisas, tem algumas pequenas mudanças aí, medicina nuclear tem alguns outros pequenos cálculos, tá? Mas por enquanto vamos ficar só com a radiologia, o raio-x convencional aí, certo? Muito bem. Para terminar, o que a gente tem aqui antes de fazer o exercício? Bom, eu medi no ar. Basicamente, todo equipamento ele mede no ar, certo? Ele vai medir no ar por ser uma câmara de ionização, ok? Muito bem, porque tem a definição da exposição, etc. Se ele não for medido no ar, for medido, por exemplo, num semicondutor ou um cintilador, que são materiais sólidos, tá?
tem os cintiladores líquidos também, etc. O que que faz? Isso aí é calibrado como se fosse medido no ar. Então, aquele valor que ele mede vai ser descrito como se fosse medido no ar. Então, processo de calibração. Muito bem. Só que eu quero saber a dose nas pessoas, não me interessa no ar. Então, o que que a gente faz? Como é que a gente calcula a dose, principalmente nos tecidos, né? Que é o que mais nos interessa, certo? Então, o que que eu faço? Ora, pensem lá. Se a minha seção de choque ou se o meu coeficiente de absorção de energia do cálcio dos ossos é 5 vezes, 10 vezes mais que o coeficiente de atenuação ou de absorção de energia do ar, certo? Se eu tenho uma probabilidade 5 vezes maior de interagir com o cálcio, com o tecido, com o chumbo que for, do que com o ar, significa o quê? Se eu fiz a medida da interação, né, a medida da radiação no ar, se eu pudesse medir naquele material, naquele tecido, eu ia encontrar o quê? 5 vezes mais energia depositada, 10 vezes mais, certo? É um raciocínio a princípio simples, é o bom senso, né? Cuidado que nem sempre o bom senso nos ajuda, mas a princípio é o bom senso. Ora, se o material tem uma probabilidade de interagir com a radiação 5, 10, 20, 100, 1000 vezes maior do que o ar, que foi onde eu medi, então a dose absorvida, ou Kerm, enfim, vai ser 1000 vezes maior. Então o que que a gente faz? A gente mede no ar, certo? A gente mede aqui no ar, multiplica por um fator de conversão e acho no material, no tecido que eu quero. E quem que é esse fator de multiplicação? Muito simples. Coeficiente de absorção de energia, N que é energia, no material ou no tecido que eu quero, dividido pelo coeficiente de absorção de energia no ar. Então, como eu disse, se esse coeficiente de absorção de energia é 10 vezes maior que no ar, a dose é 10 vezes do que eu medi. Se o coeficiente de absorção de energia é 1000 vezes maior no material, sei lá, no chumbo do que no ar, a dose no chumbo é 1000 vezes a dose do ar. Simples assim, certo? Então, eu tenho que olhar as tabelas, eu tenho que saber qual é o coeficiente de absorção do material, o coeficiente de absorção do ar. Isso tudo é função da energia. Então, eu não posso pegar o coeficiente de 10 keV para calcular 50 ou 1000, certo? Então, eu tenho que pegar os dois na mesma energia, 80, 100, e também se é elétron, se é fóton, certo? Cada coeficiente de absorção, ele depende do átomo que está recebendo, do material que está recebendo, né? Porque a gente tem tecido já calculado, já medido, não só o átomo água, o H2O, mas a água misturada com carbono, enfim, com sangue, etc. A gente tem esses valores. E o tipo de radiação, partícula ou fóton, certo? Então, basicamente é isso, é simplesmente fazer o cálculo da absorção de energia entre os dois materiais, no caso, dois materiais, ar e o outro. Se por acaso também eu disse assim, eu sei no concreto, por algum motivo, foi medido, etc., eu sei no concreto, me deram essa informação e eu quero saber no chumbo. A mesma coisa, qual é a diferença de atenuação entre chumbo e entre o concreto, por exemplo. Daí eu posso dizer, a dose absorvida é tanto e a outra é tanto, e assim por diante. Certo, pessoal? Vamos ver então aqui as dúvidas, tá? Para daí a gente ir para os exercícios. Bom, vamos lá. Desculpa, o que significa o at, né? Então, é porque os americanos usam esse at aqui, né? Esse arroba que a gente chama, em inglês, significa a palavra at, tá? Vou até limpar aqui. Então, isso daqui significa a palavra at. E at é uma preposição de lugar, certo?
Por isso que o e-mail, o nosso e-mail, né, Flávio, que a gente chama de @ifsc.edu.br ou @gmail.com, o inglês chama isso de tá? Ele diz Flávio @ifsc, Flávio @gmail, tá? E aqui significa tipo em. Então o Flávio, ou em ou no em português, né? O Flávio no IFSC, ou o Flávio que está no IFSC, tá? Então por isso que eles usam esse arroba aqui que significa E aí em muitos casos aqui a gente usa esse arroba, que é esse para dizer que a radiação X, aqui no caso a exposição, foi medida a 30 keV, 30 keV. Foi medida a 30 keV, ou com fóton a 30 keV, com fóton a 60, com fóton a 80, tá? Então depois você botar miliampere segundo, MAS aqui. Então esse é o significado, há uma temperatura, então poderia tal 30 graus, ou seja, significa que foi medida a 30 graus, tá? É uma simbologia aqui para simplificar a escrita, tá? Então isso o americano usa muito. Isso aqui significa ou no, na, né, digamos assim, né? Então o Flávio no IFSC, o Flávio no Gmail, o Flávio que está no Gmail, tá? Ou a conta do Flávio que pertence ao Gmail, nesse sentido. Por quê? Porque quando foi criada a internet, foi criado o e-mail, era isso o mesmo significado. O Flávio que está na universidade tal. Tá? Era esse a ideia, o Flávio que está então Flávio IFSC, Flávio que está no IFSC, ou que pertence ao IFSC. Bom, a questão de 1 Röntgen hora, 1 Röntgen minuto, Gray segundo, isso significa taxa de dose, certo? Então o que é a taxa de dose? A taxa de dose significa que você está trabalhando com uma medida por tempo, certo? Então, no geral, você tem dose acumulada, que é Gray, então 5 Grays. Radioterapia. Radioterapia você tem que dar uma dose no tumor de 50 Grays. A soma tem que dar 50 Grays. Como que você faz isso? 50 sessões, 50 tratamentos, né? De 1 Gray. Então, todo dia você dá 1 Gray, no final você tem 50 Grays. Certo? Muito bem, como é que você dá esse 1 Gray todo dia? Eu posso dar esse 1 Gray durante 1 minuto. Então, eu dou 1 Gray por minuto. Certo? Ou eu posso dar esse Gray numa taxa de 2 Grays por minuto. Certo? Só que eu preciso de 1 Gray. Então, o tempo de tratamento do paciente vai ser de 30 segundos, meio minuto. Certo? Bom, normalmente os equipamentos não medem dose acumulada. Eles até podem medir como, digamos, um subproduto. Certo? Por quê? É porque não tem muito sentido você medir dose acumulada, porque o aparelho está ligado e está medindo radiação de fundo. Então você está andando com o aparelho para lá e para cá, e ele está lá medindo a radiação de fundo. Agora eu vou entrar na sala, na radiofarmácia, na sala quente da medicina nuclear, e ele já tem uma memória ali, porque ele está medindo, somando. Então o que você faz? Você normalmente, os aparelhos medem taxa de dose, ou seja, quantidade de radiação por minuto, por hora, por segundo, o que for. E aí você diz, não, eu fiquei 5 minutos e o meu aparelho, vamos falar 6 minutos para ficar mais fácil, eu fiquei 6 minutos dentro da sala. E na sala eu medi, sei lá, 1 miligray por hora. Tá? A minha taxa era 1 miligray por hora. Não falar gray porque senão mata uma pessoa se ficar 6 minutos, tá? Então, 1 miligray por hora. Bom, eu fiquei 6 minutos. 6 de 60, 1/10. Então, significa que durante aqueles 6 minutos, eu recebi acumuladamente 1 miligray, 1/10, dividido por 10. 0,1 miligray durante aqueles 6 minutos. Por isso que a gente usa, no geral, nas medidas, taxa de dose. Certo? Ou fluxo. Fluxos é quantidade,
fluxo de radiação, digamos, por tempo. Quando você fala a palavra fluxo, eu posso estar enganado, tá? Fluxo é por tempo e fluência é por área, tá? Então você tem uma área, pensa assim, num cano, passando água pelo cano. Então você tem tantos litros por segundo, por minuto de água passando, taxa de água passando, taxa de massa de água passando, e você, quilogramas de água passando. E você tem a fluência, você tem litros passando por centímetros quadrados, pelo diâmetro do cano. Tá? Daí é fluência. E fluxo é tempo e fluência dividido por área. Certo? Muito bem. Isto explicado, vamos para a... Eu não deixei aqui, tá? Vou só trocar aqui a janela que eu me esqueci. É o exercício. Ok, então a gente tem agora, vamos trabalhar com... Estão vendo? Com exercício, certo? Muito bem. Então no exercício aqui, quem puder fazer no computador, ele está disponível lá na internet. Deixa eu mostrar para vocês lá. Se eu conseguir entrar. Entrei. Nunca aparece. Aqui eu fiz um videozinho, né, como só essa questão dos números de troca, né, das grandezas. Eu acho que está aqui. Isso. Exercício. Só um pouquinho. Não é o 8, é 2. Exercício um pouquinho, que eu acho que eu mudei, ó. Ah, tá aqui, atividade 2, chamei de atividade 2. Isso, tá? Então tá lá para quem quiser ver. Agora não consigo voltar para lá. Aham. Tá bom, não interessa. Perfeito. Certo? Então eu vou fazer passo a passo aqui para vocês, vamos ver se eu consigo o exercício. Então, primeira coisa, a gente vai fazer esse daqui, ó, 1 mReuter, certo? Como é que eu vou fazer esse 1 mReuter aqui? Primeiro passar para a dose absorvida no ar, ou seja, seria o kerma, né? Dose absorvida ou kerma, eu já indiquei aqui que dose absorvida e kerma, basicamente na prática são a mesma coisa, tá? E já deixei os números aqui para vocês fazerem a multiplicação. Então, eu estou dizendo que o fóton aqui está 80 keV por causa do ar, que a gente já vai usar. Então, os números a serem usados são esse aqui. Então, simplesmente, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar esse 1 mReuter e multiplicar por 0,00880. Certo? Então, eu vou pegar 1 mReuter, posso pegar 1, né? Só, mReuter, depois eu ajusto e multiplico por 0,0088. Certo?
Bom, se eu multiplicar por 1, adivinha o que vai dar? O próprio número, né? 0,0088, certo? O que? Milireuten, é importante as unidades. Miligray, certo? Acompanharam? Então eu multipliquei esse número aqui de baixo, porque é 80 keV, o x, que é a exposição, multipliquei por 0,00. Como é 1 multiplicado por ele é ele. Como eu estou em milireuten, certo? Eu estou aqui em milireuten, eu vou escrever aqui em miligrays. Ou, também, se eu quiser, eu poderia transformar em 8,8 micrograys, certo? Então, eu poderia converter aqui o 8,088 em 8,8 micrograys. Confere. Vou considerar que todos acompanharam, tá? Muito bem. Vamos fazer o de baixo aqui só para confirmar antes de ir para o fator de conversão. Vou botar aqui só mais apertadinho para não... para caber tudo ali mais ou menos, tá? Bom, o que eu faria aqui? Eu faria aqui a mesma coisa, eu iria multiplicar. Isso aqui seria 25 vezes Então, isso aqui seria 25 vezes o 0,0088, que vai dar o 0,22. Deixa eu aumentar aqui. Certo? 0,022 o quê? Eu vou tirar isso aqui, 0,22 vezes, desculpa, miligrays. Ou, se eu quisesse escrever, poderia ser 220 micrograys. Certo? Então eu escolhi o 80 aqui, só lembrando, porque nada desses que não falei aqui, mas porque aqui é o ar em 80 keV. Quando eu fizer essas contas aqui que a gente já vai fazer no fator de conversão, vai aparecer 80 keV. Por isso que eu escolhi 80 keV, tá? Por causa desse valor aqui. Certo? 80 keV. Ok? O pessoal conseguiu fazer aí a multiplicação, ou anotou no papel de pão aí, ou então fez no computador, quem conseguiu. Certo? Então tá, então eu peguei um equipamento, sei lá, uma câmara de ionização, ela mediu em milireuntens, e eu consegui transformar para grays de dose absorvida, ou de Kerman, porque no final é a mesma coisa. Certo? Muito bem. Aí... Agora, o que é o fator de conversão para quê? Para mim chegar na dose absorvida no material. Que na verdade, material, modo de dizer, na verdade, se vocês forem ver aqui, eu tenho concreto, como tem cristalino, ossos, mamas, gordura, etc. Eu tenho também partes humanas, né? Partes humanas. Muito bem. Então, qual é o fator de conversão? O que é o fator de conversão? Coeficiente de atenuação do concreto, porque é pela linha, tá? Que ele deu uma coisinha aqui. Então, é pela linha, a primeira linha eu faço para concreto, a segunda é cristalino, a terceira é ossos. Tá, ele deu uma desconfigurada.
Deu mais ou menos, tá. Então, o primeiro é concreto. Então, o que que acontece? Eu tenho o coeficiente de atenuação do ar e faço aqui para o concreto. Então, o que que eu vou fazer? Quem é que é o fator de conversão aqui? É o concreto, que é 0,194. Vou dividir, eu sempre vou dividir pelo ar, que é 0,0645, certo? Então eu vou dividir um pelo outro, ou seja, o fator foi 3,01, ok? Muito bem. Então o que que acontece? Que eu medi essa exposição, que até por definição a exposição é no ar, mas independente disso eu disse que eu tenho uma dose absorvida no ar, que eu quero calcular, então eu vou calcular por esses índices aqui, né? Esses índices aqui, e cheguei à conclusão que eu tenho no ar 8,8 micrograys, certo? Que é mais fácil do que falar 0,00888. Então 8,8 micrograys. E eu sei então que o concreto é 3 vezes mais denso, 3 vezes mais absorvedor que o ar. Então a minha dose absorvida no material é igual a 3,008 para arredondar, vezes quem? 8,8 micro. Né? Para facilitar aqui eu vou usar o micro. Certo? Então minha dose no material deu 26,47. 26,47. Como eu já estou usando o micrograys. Eu já usei o micro para facilitar aqui, para não ter muito 0,000. Certo? Então, recapitulando. 1 milireuten de exposição no ar gera uma dose absorvida de 8,8 micrograys, né, ou 0,0088 miligrays. Porém, se eu quiser converter essa medida que eu fiz na frente da parede, por exemplo, botei o meu equipamento exatamente na frente, né, tinha a parede, e eu então encostei na frente da parede e medi. Eu penso, bom, eu medi na frente da parede, quanto que tem dentro da parede, né? Se em vez de eu ter o meu equipamento, eu tivesse a parede, então eu teria 3 vezes mais, tá? Teria 3 vezes mais, e eu teria 3 vezes mais do que os 8,8 que eu medi, que dá 26,47 micrograys, certo? Muito bem. Pessoal, vocês estão com problema na tela? Melhor assim? Pessoal, se vocês estão vendo a foto de todo mundo, então a minha tela é como se fosse uma câmera, tá? Então representa uma câmera. Então você tem que ir bem lá do lado direito do Google Meet, não sei como é que fica no celular. E você tem que tipo bloquear a minha câmera. Tá? Tem aquele pinozinho de prender. Tá? Deixa eu mudar aqui. Tem aquele pinozinho que parece que você prende, tá? Então se você prender a minha câmera, vai a minha câmera encher toda a tua tela. Senão vai ficar aparecendo todo mundo em mosaico, né? Em grade, todos os que estão presentes na tela. Inclusive eu bloqueei a minha aqui, vai deixar eu ter que desbloquear. Deu, ótimo. Deixa eu apagar aqui só um pouquinho. Tá? Certo? Entendido essa parte? Dúvidas? Professor, Opa, alguém vivo na sala. Fala. Fala, Yasmin. professor, pode explicar a parte do fator de conversão de novo? Ok. Então eu vou fazer aqui no segundo, tá? Quem que é o segundo aqui? Então, o que é o segundo? Então, a segunda linha é o cristalino aqui do lado, certo? É o cristalino. Então, o que que é? Eu tenho que
é verificar quantas vezes o cristalino absorve mais radiação que o ar que está aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui cristalino, que vale 0,1800, que não influencia, divido pelo ar, que vale 0,645. Então, o fator de conversão é isso, é quantas vezes o material, concreto, chumbo, ou o tecido, tanto faz, é mais absorvente, digamos assim, que o ar. Na verdade, praticamente todos vão ser maior que o ar, tá? Só se eu tivesse assim um ar normal e um ar rarefeito, alguma coisa assim. Senão, no geral, todos são maiores que o ar, certo? Isso, inclusive, é uma dica para você entender que se você tem dose absorvida no ar, a dose no material sempre vai ser maior. Então, se você fazer uma conta, achou 8,8, depois aqui deu 7, está errado. Achou 220 aqui e aqui der 100, está errado. Então, se eu divido coeficiente de atenuação aqui do lado, 0,18, para 80 kevs, para o ar também é 80 kevs, de 0,06, né? 6 para 18 é 3 vezes, então dá quase 3 vezes, 2,79. Então, esse é o fator de conversão de dose no ar para dose no material, certo? E aí, quando eu multiplicar 2,79 vezes a dose medida no ar, 220, eu vou ter 613,8. 613,8. Quem? Se eu aqui já transformei de miligrays para micro, então isso aqui vai ser micrograys. Dose absorvida no material. Ficou claro, Yasmin? Ou precisa que eu repita? Sim. Tá? Entendi. Obrigada. Certo? Ok. Embora que esteja assim, pulado, vamos terminar aqui, daí a gente faz esse último, deixo vocês fazerem o último por 1 minuto e depois eu explico esses dois, enfim, vou explicando os outros, tá? Que a matemática é basicamente a mesma. Então tá. Bom, dose absorvida e dose equivalente. Dose absorvida, então, é a energia depositada, a energia que interagiu com o material. Tá? Muito bem. Ou com tecido, principalmente com tecido aqui que vem a dose equivalente, né? Porque não existe dose equivalente para material. Certo? Muito bem, só para tecidos. O que acontece? Basicamente, nos estudos e nas pesquisas que foram trabalhadas, na década de 60, 70, se verificou o seguinte, principalmente por causa da radioterapia. Eu jogo fótons com 500 keV para radioterapia. Jogo elétrons com 500 keV, certo? Na época, né? Hoje é na base de 6 MeV, 15 MeV, 3 MeV, 5 MeV, mega eletronvolts. Então eu jogo fótons e jogo elétrons. O que acontece? Verificaram, tá? Não pesquisei ainda exatamente como, mas que tanto os fótons como elétrons, eles causavam, digamos assim, o mesmo dano, ou pelo menos, sei lá, davam o mesmo tratamento na radioterapia. Certo? Muito bem. Então, vejam só, a dose absorvida pelo tecido por elétrons de 500 keV é a mesma dose absorvida por fótons de 500 keV. Então, as duas doses são equivalentes. Certo? Muito bem. Aonde que não são equivalentes? Daí o caso normal que a gente dá, por exemplo, nêutrons. Não se faz tratamento com nêutrons, mas não faz, acho que por enquanto, né? Em reatores nucleares, o que mais se produz no reator nuclear, inclusive para o reator funcionar, são nêutrons. E aí o que acontece? Os nêutrons, muitas vezes, eles podem inclusive ultrapassar a barreira de concreto. Por isso que você tem concreto, tem boro, porque boro absorve mais nêutron do que o próprio concreto, enfim. Aí tem tudo aquilo que eu falei do sanduíche de materiais, não é só concreto. Tá? Os nêutrons, olha só, o nêutron não tem carga elétrica.
certo? Mas ele tem uma massa muito grande. Então, nêutrons com muita energia, com determinada faixa de energia, eles podem depositar ou ter uma energia de 500 keV, por exemplo, que a gente está dando exemplo. Porém, o dano biológico que ele causa é 20 vezes maior que o fóton e o elétron. Então, eu entrego a mesma energia, porém, o dano biológico é diferente. Por isso que se criou a dose equivalente. Porque quando eu falo em milisievert ou em sievert, que é a unidade de dose equivalente, eu estou falando em dano biológico. Então, um fóton gera 20 milisievert de dose equivalente, ou seja, digamos, entre aspas, de dano biológico. 20 milisievert. Se em vez de fóton eu jogar nêutrons e nêutrons causar o mesmo dano biológico, eu vou ver a dose absorvida. Aí eu vou ver que eu entreguei 20 miligrays de fótons e eles causaram 20 milisievert de dano. Eu joguei 1 miligray de nêutrons contra o tecido e ele causou 20 milisievert de dano biológico, certo? O que é esse dano biológico? Não é 20 milicélulas mortas, DNA quebrado, não é nada, é só um número, certo? O que acontece? Conceitualmente, tá? Conceitualmente, um pouquinho que não está funcionando aqui. Conceitualmente, para fótons e elétrons, Gray, então quando eu disser aqui que deu, desculpa que eu acho que aqui, quando eu disse que deu 26 micrograys, como eu estou trabalhando em fótons, eu disse aqui em cima do texto que era fótons, eu voltar aqui. Eu disse, não disse em nenhum lugar, mas enfim, são fótons, tá? Devia ter escrito aqui são fótons, mas enfim, são fótons. Como são fótons, eu posso dizer que eu tenho exatamente a mesma unidade, certo? Desculpa, eu tenho um automático aqui que eu tenho 26,47 microsievert, tá? Então, pelo fato de ser fótons, por exemplo, fóton de raio-x, a dose absorvida é igual à dose equivalente. Muda a unidade, não é só muda a unidade, muda o conceito. Aqui eu estou falando de energia absorvida e aqui eu estou falando em dano biológico. Tá? Então, no geral, como a gente trabalha com, basicamente com raio-x e com elétrons, sempre vão ser numericamente iguais. Isso é importante. Numericamente iguais. Os números são os mesmos, mas a unidade é diferente e o conceito por trás é diferente. Por isso, radioterapia é dose absorvida. Por quê? Porque o médico pode escolher, eu vou dar elétron, eu vou dar fóton, eu vou dar alfa, eu vou dar beta, eu vou isso, eu vou aquilo, e aí você faz esse ajuste, correto? Você faz o ajuste de quanto de energia você tem que entregar para o paciente, para o tratamento, e quanto que você vai trabalhar, enfim, dos seus fótons elétricos. E, por exemplo, na dosimetria ocupacional, quando você fala em dosímetro, usar o dosímetro, o crachá que é o dosímetro e que vai medir a tua dose, você fala em milisievert. Por quê? Porque a milisievert significa o quê? O dano biológico que o trabalhador está tendo, já que o trabalhador não tem que ter dano biológico. O trabalhador não tem que receber radiação. Certo? Quem tem que receber radiação é o paciente, não o trabalhador. Mas tem radiação espalhada, coisa que ele acaba recebendo, né? Radiação de fuga, do cabeçote, etc, etc. Então ele acaba recebendo um pouco. Por isso que tem que ser dose
equivalente, ou seja, tem que ser milisievert, porque o conceito por trás de milisievert é a radioproteção, é o efeito biológico. Tá? Como em raio-x, numericamente, o fator que converte de um para o outro vale 1, dose equivalente é igual a dose absorvida. Então, na nossa tabela aqui, basta repetir os valores e trocar as unidades, né? Não é os, é as unidades. 113.8, só um pouquinho já passo lá, microsievert. Ok? Certo? Então, os valores são os mesmos, porque são fótons, tá? Poderia complicar dizendo, nesse caso é neutro, nesse caso é partícula alfa, que eu acho que partícula alfa é vezes 5, enfim. Tá? Então, eu vou dar um tempinho aí, uns 2, 3 minutos, para rapidamente vocês fazerem esse último aqui, tá? Que é do mesmo padrão. Multiplicar por 0,08, achar o fator de conversão aqui, que é 0,135, que são as mamas, esse último valor aqui, dividir pelo outro e completar, ok? Aqueles que de repente estão em casa no computador conseguem fazer, quem está no celular de repente fez no papel de pão, fez no guardanapo, as continhas, não tem problema, tá? Quem não conseguiu também pode fazer depois, vai ter o vídeo, né? Pode relembrar e fazer lá o exercício, tá? E depois eu vou fazer como atividade, vou montar lá no Moodle também, lá umas 5, 6 perguntinhas lá também para vocês fazerem as contas e responderem, tá certo? Muito bem, então vamos fazer esse terceiro aqui para depois ensinar os outros dois, né? Depois a gente tem outra aula também. Então, se eu for fazer o 900 mRoentgen aqui, como é que ficaria? Então, eu iria usar de novo 0,0088 vezes 900, que daria 7,92. A unidade é mili, né? Então, automaticamente, eu vou usar a mesma unidade. Primeiramente, eu escrevo na... Desculpa, parece que eu aperto 2 aí. 7,92 miligrays. Tá? Bom, qual é o fator de conversão aqui? Então, o que eu tenho? No caso aqui, como é a última linha, essa última linha aqui que são as mamas, então eu vou pegar o valor maior, sempre lembra, né? O maior, tiver dúvida, o maior ou o menor, tem que ser sempre maior que 1. Então, o maior dividido pelo menor, que é o A, 6,45. Tá? Então, deu 2,9. Tá? Esse é o fator de conversão. Então, significa o quê? Que eu já esperava. Que a minha dose absorvida no ar é menor que a do material. E a que a do material é 2 vezes, né? 2 vezes 0,1 a do ar. Então seria o 2,09, 3 se eu quiser, para ter mais precisão, vezes 7,92. Tá? Então, eu tenho 7,92 no ar e tenho 16,58 também na mesma unidade. Primeiramente, na mesma unidade. Eu me esqueci, 16,58. 16,58 miligrays. Ok? E como eu estou trabalhando com raio-x, é igual a 1, né? Essa conversão entre dose absorvida e dose equivalente, então seria a mesma coisa. Vou fazer aqui para não bater no... Só que é milisievert. Certo? É a mesma coisa, tá? Bom, agora vamos fazer ao contrário. Eu tenho uma dose equivalente na... Deixa eu tirar aqui, isso fica mais fácil. É que eu deixei isso aqui no Excel para ficar mais fácil de fazer essas contas, mas ele atrapalha um pouco. Bom, então lá, concreto, cristalino, ósseos, 1, 2, 3, mamas, não, aqui 3 é ossos, então aqui 3 é ossos, tá?
No PDF lá tá, acho que tá bem tranquilo para vocês verem. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, aqui tá, não, aqui também desconfigurou, mas enfim. É a terceira linha, terceira aqui, ossos 25. Então, ossos 25 microsievert nos ossos. Qual é a dose absorvida no material, ou seja, no osso? No equivalente, 25 microsievert. Ora, no material ali, ou nos ossos, é 25 micrograys. E eu apertei no 2 de novo. 25 micrograys. É igual. A mesma coisa se eu pensar aqui. 3 miligrays. Tá? Só tem que trocar a unidade, certo? Então, dose absorvida e dose equivalente, por ser fóton X, são os mesmos números. Muito bem. Fator de conversão. Fator de conversão, de novo, igual ossos 0,2160, ou 6, dividido por 0,645 do ar. De novo, eu sei que da dose para o ar para a dose no material ou no tecido é 3 vezes maior. E aí vem só o detalhezinho, pessoal. Simples, simples. Tá? Óbvio. Do ar para o material ou para o tecido, eu multiplico 3 vezes. O material é maior que o ar. Se eu tenho material e quero vir para o ar 3 vezes menor, eu tenho que dividir. Simples assim. Tá? Então, eu tenho 3 vezes aqui, vamos de novo. Eu tenho, nossa, 0,21. 0,216 dividido por 0,0645. 3,35, então. O fator de conversão é 3,35. Significa que quando eu saio do material, no caso dos ossos, e vou para o ar, eu tenho que dividir. Do ar para o material, multiplica. Do material para o ar, divide. Tá? Então eu vou dividir aqui o meu 25 por 3,35. Certo? Então deu 7,46 o quê? 7,46 ainda em gray, microgray. Voltando lá. Então, eu peguei o 25 porque eu estou indo para, digamos, para a esquerda. Eu estou diminuindo. 7,46, vou dividir. O fator de conversão você pode calcular igual sempre para não se atrapalhar. Número maior, material ou tecido, dividido pelo ar. Certo? Daqui para a direita, do ar para o material, multiplico o fator de conversão. Do material, do tecido para o ar, eu vou dividir. Por fim, a mesma coisa. Se esses daqui eu multipliquei, para cá eu vou dividir. Então eu vou pegar o meu valor de 7,46 e vou dividir 0,0088. Certo? Na mesma unidade, micrograys, 84773. Micro, ROI. Tá? Então era micro, passou para micro. Certo? E o Roentgen sempre é maior que o Gray. Tá? Então outra dica. Então quando eu estiver vendo um ROI, 1 miligray ficou 8 micro. 25 mili virou 0,22 mili. 800 micro virou 7 micro.
tá? Certo? Tá? Depois, aqui a mesma coisa, eu vou calcular 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido para um blif, 4,82, então 4,82 dividido pelo ar, 0,0645. Então veja, o vidro pumblífero é, como era de se esperar, 74 vezes mais absorvente que o ar. Então, o ar tem que ser 74 vezes menos que o 3 mili. Então, isso aqui é igual a 3 mili dividido por 74,73. 0,04 na mesma unidade, miligrays. Ok? Tá? Então, tem aqui tudo no próprio exercício, já diz, ó, dose equivalente, Q vezes a dose absorvida, que é 1 para raio-x, ou seja, equivalente à dose absorvida. É o que a gente mostrou ali para vocês. Certo? Então, eu tenho 0,20 grays. Para equivalente, 0,20 sievert. Fator de conversão. Gordura 0,18 para 0,06. Dá quase 3. Dá um 2,9. Então, 3 vezes mais absorvente a gordura que o ar. Como eu estou indo daqui do 0,20 para a esquerda, para o ar, eu vou dividir o 0,20 por quase 3, vai dar um 0,7 aqui. E depois eu vou dividir pelo 0,088 aqui e vou ter o ROI. Certo? Então, daqui para a esquerda eu vou dividir, daqui para lá eu vou sair multiplicando. Ok? Então, basicamente é isso, tá? O exercício é descobrir o fator de conversão, que é o que está na linha 1, ou na 2, ou na 3 dividido pelo ar. Fazer a multiplicação da dose absorvida para o material. E depois equivalente vale 1, porque é o que está escrito aqui, que dose equivalente em sievert é igual à dose absorvida, porque o Q vale 1. Certo, pessoal? Então, basicamente isso é fazer os exercícios. Já tá, se não tá, eu coloco agora as respostas, certo? Para fazer para conferir depois, certo? Se vocês acertaram. Eventualmente, alguma questão de arredondamento, você não se preocupe, se você escrever aqui 3 ou 3,01, uma coisa assim, não se preocupe pelo arredondamento. E aí eu vou fazer um exercício lá para vocês, de atividade lá para vocês fazerem no Moodle, tá? Valendo aí uma pontuação aí. Então, pessoal, a gente se vê em breve, certo? E qualquer dúvida, a gente está sempre aí à disposição, tá bom? Até mais.